Boa noite. Vamos fazer a prece inicial, para que possamos refletir junto sobre o Evangelho de Jesus, sentados calmamente, serenamente, sentindo as energias do ambiente, as energias do amor e da paz. Possamos, nesse momento de oração e paz, nos desprender do nosso dia a dia, entrar em sintonia com o nosso guia espiritual, os trabalhadores espirituais da Casa Espírita Irmã Zoraide, os trabalhadores de Jesus, com os trabalhadores na parte física, nesse momento sagrado, que a paz de Deus nos envolva, acalme todo o nosso ser, iluminando, trazendo paz, harmonia, acalmando nossa casa mental, que as energias do amor e da paz nos envolvam em amor, em equilíbrio, de joelhos espiritualmente, possamos fazer a prece que o Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo mal, porque teu reino, o poder e a glória para todos. Assim seja. Assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Bom, irmão, mais uma noite refletindo no Evangelho de Jesus. Refletindo também, automaticamente, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, que todos nós conhecemos, aqueles que não conhecem, devem conhecer e adquirir, que nada mais é do que a explicação que os Espíritos nos dão sobre o Evangelho de Jesus. Né? Então, tudo pautado no Evangelho do nosso Mestre Jesus. Então, vamos fazer mais umas reflexões e depois uma vibração para nos fortalecer nessa bendita e santa jornada que Deus nos confiou. Nessa progressão bendita a qual nós estamos inseridos. Tá? Do reino mineral ao reino angelical, como os Espíritos nos falam. Estamos evoluindo. Estamos evoluindo. Né? Nada é por acaso. As mentes, conforme vão amadurecendo, vão descobrindo as verdades que estão aqui ao nosso redor, aqui no planeta. Né? Não é que as verdades chegaram agora. É que muitas vezes a gente começa a aceitar e a compreender alguma coisa agora. As verdades estão sempre ao nosso redor. A gente que muitas vezes não tem a capacidade de entender, precisa de normas, precisa de rituais, precisa de um monte de coisa. Então o Pai tão maravilhoso deixa a gente caminhar, viver tudo que é necessário. Tudo. Né? E conforme a gente vai amadurecendo, a gente vai deixando isso de lado e aprendendo a ter a verdadeira fé. Aprendendo a se estruturar. Aprendendo a fazer a parte que nos cabe na nossa vida. A parte que nos cabe. Né? Então, a gente imagina assim, talvez se alguém abençoar a minha vida, ela vai ser abençoada. Um exemplo.
né? Aí você vai lá, você toma um passe, você batiza, você faz qualquer coisa no gênero. Só que você não vai perceber, com o tempo você vai perceber que quem vai abençoar a sua vida vai ser sempre você mesmo. Vai ser sempre você mesmo. Não tem jeito. Ninguém pode chegar em você, colocar a mão assim, ó, e tirar pensamentos negativos, e tirar tendências negativas. Não vai acontecer. Besteira. É ilusão. Né? Muitas vezes a pessoa se aproxima de você com aquela energia positiva, maravilhosa, e aquela energia te envolve e você se sente bem. Mas só aquele instante. Né? Porque aquela energia pertence à pessoa, não pertence ao Marcos, então não tem jeito. Foi só aquele instante para... um alívio, né? Mas aquela energia maravilhosa, nós vamos ter que construir dentro de nós. Então, foi o que o mestre nos falou, queridos. E a gente sempre fala e vamos sempre repetir juntos, né? Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Né? Então, toda religião é santa e pura e tem suas utilidades. É muito bom. Né? Mas nós temos que focar. Conhecerás a verdade. Conhece a ti. As tendências que tem dentro de ti, você colocou. As energias negativas que estão ao seu redor, você permitiu que elas potencializassem a sua. Né? Então, se você está sempre positivo, energia negativa bate e volta. Agora, se você não está, energia negativa bate e aumenta a sua. Então, nós somos criador de nós mesmos. E o Evangelho de Jesus vem nos falar isso, e eu estava aqui, analisando aqui no capítulo 9, bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Né? Bem-aventurados, porque herdarão a terra, nos disse Jesus. Mas para se tornar brandos e pacíficos, é outra transformação dentro da gente. Porque nós viemos do reino mineral para o reino animal, estamos no reino hominal e vamos para o reino angelical. Nós estamos evoluindo, né? Só que nesse instante nós estamos mais no reino animal que no hominal, muitas vezes, né? Muitas vezes a gente é mais animal que hominal. Em tudo. Né? O reino animal, por exemplo, o leão mata um filhote, né, de um outro bicho qualquer e não cometeu erro nenhum. Se alimenta, tá tudo certo, a gente assiste lá na TV Cultura, quando passa, né? Onde que passa, a gente vê, tá tudo normal. A gente torce pro filhotinho escapar, mas não vai escapar, e vira alimento e acabou. Tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Porque é a forma de se alimentar. Se nós formos matar uma criança, já é uma coisa hedionda. Né? Se a pessoa fala, Marco, mas a gente não mata os animais? Sim. Vai chegar a época que não vai matar? Talvez. Estamos evoluindo. Né? Estamos evoluindo. Mas dentro de uma necessidade. Certo? Então, o que acontece? Nós estamos mais para o lado animal do que para o lado hominal. Isso nós temos que entender. Então, nós temos muitas tendências negativas, muitas coisas que não são positivas dentro de nós. E o Evangelho de Jesus vem nos ensinar a compreender isso e começar a transformar. Conhece a verdade, conhece a ti. Né? Conforme você vai se conhecendo, você vai deixando de contar mentiras. Né? Conforme você vai conhecendo, você vai vigiando sua casa mental. Uma coisa muito necessária, gente. Vigiar nossa casa mental. É muito necessário. Porque nem todo pensamento que passa na nossa cabeça nos pertence. Olha, nem toda dor que você sente, muitas vezes não te pertence.
Então está com uma dor no braço, na perna, em algum lugar, mas não tinha, está com essa dor, uma dor mesmo, né? Se você souber que aquilo não te pertence, se você se pegar em Deus, ela vai embora. Fala por experiência. Muitas vezes você toma remédio, uma coisa que não te pertence. É uma dor sugestiva. Né? Porque a gente está assim, sempre trocando energias, trocando pensamentos, trocando tudo ao nosso redor. Então, mais um conhecimento que a gente tem que adquirir. Nem tudo é nosso. Nem tudo é nosso. Mas se você adotou para você, é seu. É seu. Aí pode ir para o médico, pode tomar remédio, pode fazer o que for, que é seu. Né? Pensamento negativo também muitas vezes não é seu. Tem certos pensamentos de revolta, de mágoa, de ansiedade, aquela coisa que muitas vezes não é sua. Mas você adotou, né? Você adotou, então é seu. Você vê o que acontece. Troca-se energias, troca-se pensamentos, troca-se tudo nesse mundo. Mas você troca porque você quer trocar, porque você permite. Não é alguém que impõe. Não o espírito que chega em você impõe as coisas. Ele não impõe. O espírito só entra em porta aberta. Porta fechada, eles não entram. Né? Se ele chega para emitir um pensamento de revolta, de mágoa para o Marcos, né? Aí o Marcos já tem naquela tendência, aquele pensamento vem, o Marcos se revolta, o coração inflama, ai, quanto ódio aqui, prazer de ter... Nossa, aí o Marcos é responsável por aquilo. E o espírito? Ele já estava naquela também. Então, dois seres, um tem um corpo físico, o outro não tem. Não tem diferença nenhuma. Tem diferença nenhuma. A diferença é que um tem um corpo físico, o outro não tem. Pronto. Porque muitas vezes você está até numa... Vamos só analisar. Você está numa boa. Aí você encontra uma pessoa, começa a conversar, a pessoa começa com uma lamentação que não sei o quê, você adora lamentar também, junta os dois numa lamentação só, né? Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Só que muitas vezes isso acontece e você está com um corpo físico e o outro não está. Então nem todo pensamento te pertence. Né? Muitas das nossas ações, queridos, né, os Espíritos nos falam que praticamente todas são motivadas por terceiros, por entidades que nos envolvem e nós deixamos conduzir nossos atos. Por que não dizer também a nossa vida? Aí você acha que acendendo uma vela, que fazendo um monte de prece, que um monte de coisa vai te ajudar. Prece é bom, gente. Prece é bom. Prece não tem errado, não. Vela não tem utilidade nenhuma. Que acender, acende. Né? Não é errado. Né? Mas não vai. Então, vamos fazer prece? Vamos. Vamos orar. 20 Ave Marias. 40 Pai Nosso. Quanto você quiser. Vamos. Vamos. Faz mal? Não faz mal, não. Faz bem. Vai resolver? Se você não tomar conta da tua casa mental, pode naquele momento trazer alguma coisinha. É que nem o passe, é que nem aquela... Agora há pouco eu falei, uma pessoa está num padrão gostoso, se aproxima de você e te eleva, né? A pessoa se afasta. O seu padrão tem que subir para aquele padrão. Senão não adianta. Não adianta. Palavras repetitivas não vão resolver. Não vão resolver. Então a gente tem que conhecer, sentir nossos sentimentos, né? Sentir, analisar nossos pensamentos e começar a transformar nossa vida. Aí nós vamos começar a compreender o Evangelho de Jesus, aí nós vamos começar a ter um pouquinho de fé. Vou dar um exemplo para vocês. O Cristo de Deus, né? Aqui na Terra, muitas vezes falava para os seus discípulos: homens de pouca fé. Para Pedro, para João, para Tiago. Homens de pouca fé. Você vê? Analise então. E eles estavam na caminhada com Jesus, naquela luta, vendo tudo aquilo, né? Com a crucificação de Jesus, eles, né, deram exemplos maravilhosos. Somente João, evangelista, que morreu de velhice, o resto tudo foi assassinado. Pregando o Evangelho de Jesus.
divulgando verdades, para depois a humanidade distorcer tudo? Sim. Para até hoje aceitar os distorcimentos? Sim. Né? É assim que tinha que ser. Assim foi. Então, hoje algumas mentes conseguem refletir, analisar e devagarinho vai se libertando. Então, o que acontece? Palavras repetitivas, preces, velas, né, rituais, batismos, não vai transformar a sua vida. O que vai transformar? O conhecimento seu do Evangelho de Jesus, o conhecimento seu dos atos comuns da sua própria vida. Quem é você, o que você faz e o quão forte é você na decisão de modificar seus atos. Isso é o Evangelho de Jesus. Por isso, queridos, olha, vamos analisar. Por isso, naquela hora tão triste, tão infeliz, nós escolhemos Barrabás. Por quê? Porque o Cristo, ele curava, o Cristo, né, ele andava sobre as águas, o Cristo fazia maravilhas, aí todo mundo gostava. Que lindo! E a hora que o Cristo começou a falar sobre o Evangelho, sobre a transformação, sobre a modificação de atos, sobre parar com negociação com Deus, né? Que muitas vezes a gente negocia com Deus. Muitas vezes a gente negocia. Aí a gente já não compreendeu, não aceitou, né? No mesmo instante que ele foi, assim, aplaudido, num outro instante ele já foi trocado por um outro ser, por uma motivação. A população escolheu Barrabás, liberte Barrabás, crucifique o Messias. Por quê? Porque a gente quer quem resolva para nós. A gente não quer fazer a parte que nos cabe. Então, desde o começo é assim. Agora, nós estamos aqui num estágio. Estamos aqui ouvindo o Evangelho, tentando entender o Evangelho. Mas não adianta nada, querido, você vir no centro, tomar passe, você vir ouvir a palestra, se você não olhar para dentro de ti. Mais dia, menos dia, nós vamos ter que olhar na face do nosso protetor e falar, puxa vida, estava tudo ali, mas eu não quis aceitar. Muitas vezes nós temos tanta coisa boa ao nosso lado, tanta felicidade, tanta paz. É só, né, sorrir um pouco mais. É só aceitar um pouco mais. E a vida começa a ficar melhor. Mas não, a gente se prende em negativismo. A gente não aceita, a gente né, gosta de se vitimizar. A gente tem isso. Aí você se torna vítima, pronto. Muitas vezes tem uma família maravilhosa, né? Ninguém é perfeito, não tem filhos perfeitos, não tem pais perfeitos. Não tem perfeição. Não adianta, a gente tem que se perdoar, conviver, aprender a sorrir mais, aceitar os erros dos outros, tentar modificar, claro, tentar modificar. Claro, mas construir um bem-estar ao nosso redor. O Evangelho é isso, gente. O Evangelho é você assumir que você vai fazer a parte sua aqui nesse planeta e nesse universo. Agora, se você se entrega às energias, aos espíritos, se você resolve ter chilique, pronto. Só que eu falo, gente, tudo vai ter um preço. Não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Deixou hoje, se tornou pesado para alguém hoje, te prepare. Te prepare. Porque a bendita lei de Deus, chamada ação e reação, vai fazer-se na sua vida. E na hora da reação, não tem dozinha não. Não tem dozinha não. Não tem mamãe, não tem papai, não tem filhinho, não tem nada. É você com seus atos. É onde a gente vê muita gente sofrendo, aonde a gente vê muita gente nascendo, depois já tendo que fazer hemodiálise. A gente vê tanta dor nesse mundo. O que é? Vamos ajudar? Vamos participar, não vamos julgar não. Mas vamos olhar para nós não cairmos numa dessa.
É nesse sentido só. Não é criticar, é falar, peraí, eu tenho que me transformar. Porque a reação vai vir. Ação e reação. Jesus falou assim, ó, aqui plantou, aqui colhe. Né? Nesse caso aqui, né? Eu fico imaginando assim, né? Coitado dos políticos, né? Nossa Senhora. Coitado dos políticos. É caso de dó. É caso de dó. Oremos por eles, viu? Que tem político bom? Tem. Eu só não conheço. Mas tem. Tem sim. Né? Coitados. Porque é assim, é onde está toda a sedução do eu, é no poder. Né? Porque os Espíritos nos falam, queridos. Os Espíritos nos falam que a riqueza é a prova mais difícil que existe aqui na Terra. Poucos passam pela riqueza, né, pelo poder, e não se incriminam barbaramente. Poucos. Né? Muitas vezes a gente não tem acesso ao poder, não tem acesso ao dinheiro, e você não tem acesso a fazer grandes males. Sorte sua. Porque a sua tendência, muitas vezes, né? A humanidade. A gente fala dos políticos, mas será que se o Marcos estivesse lá, será que, né? O que será? Será que ele já seria um Bezerra de Menezes? Será que o Marcos seria um Bezerra de Menezes que foi político? Digno? Será que o Marcos não seria, não? Eu acho que não. Né? Então, é necessário conhecer, nós estamos se conhecendo, analisando, trocando ideia, refletindo em tudo que está ao nosso redor e trazendo para dentro de nós. Não tem almoço grátis, não tem nada fácil. Tudo é difícil. Mas não é nada assim penoso, queridos. Penoso. Só que nós estamos vivendo uma grande aventura. A nossa vida é uma grande aventura. Raciocina. Tem coisas maravilhosas, nós temos que etapas para vencer, né? Etapas para vencer, nós temos seres para abrandar, nós temos situações para transformar. É uma grande aventura. Mas é fácil se deprimir, é fácil se revoltar, é fácil ter um sistema nervoso, porque você foge à responsabilidade dessa aventura. Então, se escondendo, colocando a cabeça dentro do buraco, não vai impedir que as coisas aconteçam. Porque funciona assim, irmãos queridos, ó. A gente temos que analisar calma e serenamente. Olha só como as coisas são nesse universo bendito e santo. As provas de dor que vêm na sua vida, para todos nós temos, exceção de nenhuma. Elas vêm, né? Vem uma doença, vem um desencarne, vem uma separação, vem uma incompreensão, vem, seja lá qual for, que vai te fazer sofrer, que vai te fazer chorar, vai vir, veio, já veio, tomara que não venha mais, né? Mas vai vir, tá. As provas de dor vêm. Tem como você não viver as provas de dor? Aí a pessoa fala, tem, mas é só me suicidar. Eu não vou viver aquilo. Coitado. Vai multiplicar aquela prova de dor por 100. Sabe? Por 100. Vai multiplicar muito. Vai sofrer muito mais. Então não tem como. É uma ideia ridícula. Não deu certo. Tirando essa ideia ridícula, tem como você evitar as dores, os dissabores que estão chegando na sua vida? Não tem como você evitar. Você vai passar por elas. Você vai sofrer. Acabou. O desencarne de um ente, de uma mãe querida, de um pai amado. Né? Deus o livre guarde de um filho bendito. Né? Nós estamos falando de prova de dor. Então, é isso. Você vai passar, você vai chorar, você vai sofrer. Não tem como falar, hoje eu não quero sofrer. Não, você vai, porque está naquele momento. Só que aquele momento vai passar. Tudo passa nessa vida. Aquele momento passou. Aí passou, você se recuperou, está bem. Aí vem aqueles momentos felizes, momentos de paz, de compreensão. Certo? Momento onde você pode estar bem e ser feliz. Aí acontece um problema. Os momentos felizes, se você não fizer por onde, não se atentar, você consegue passar sem viver eles.
Aí a pessoa, mas peraí, as provas de dor, eu não tive como... E os momentos felizes, eu consigo perder, plano segue. Muitas vezes você está no momento feliz e não está vendo. Muitas vezes você tem um pai bom e você não enxerga. Muitas vezes você tem uma mãe maravilhosa. Você não enxerga, você pensa que ela é sua empregada. Que não é sua mãe. É sua empregada. Muitas vezes você tem um filho que está na juventude querendo aflorar, aprender, mas você só vê problema. Não, calma. A juventude dá um trabalhinho mesmo. A juventude dá um trabalho. Vamos nos envolver. Vamos participar. Vamos corrigir. Não é deixar solto não, gente. Não é deixar solto não. E o papel de pai e mãe é assumir. Mas também não é simplesmente ver só a parte negativa. Muitas vezes você tem uma família maravilhosa e você não está vendo. Você vai ver quando? Quando lá na frente chegar um momento de dor de novo, aí você vai falar, eu era feliz e não sabia. A gente vive falando isso. Por quê? Porque a gente, sem conhecimento da verdade, sem conhecimento das coisas espirituais, sem conhecimento da vida, os momentos bons passam, você não vive, os momentos difíceis você tem que viver. Até você aprender a valorizar. Até você aprender a valorizar. Então, dê valor. Então, compreenda. Conheça o estágio. Modifique a sua face. Né? Não se irrite com facilidade. E quando as coisas dão errado, deu errado. Você não precisa estar um poço de revolta porque alguma coisa deu errado. Né? Oh, tomei um prejuízo lá, o bandido me ligou, me enganou, levou um dinheiro meu, aquela revolta, mas tudo bem, você tem o direito de ficar magoado, chateado, mas calma, transforma um pouco. Gente, vou falar para vocês, uma verdade, tem mais Deus para dar do que o ser humano para tirar, porque quem tira é só um ser humano, né? As pessoas em desequilíbrio tentando levar vantagem. Coitados desses seres. Coitados. Então, tem mais Deus para dar, tem mais Deus para dar. Continua vivendo, continua transformando, continua fortalecendo o seu lar, fortalecendo a sua vila, né? O ambiente de trabalho, as pessoas não faz sua parte. Eleva seu pensamento, vai transformando. O Evangelho de Jesus é transformação. Não é palavras repetitivas, não é um monte de prece, não resolve você sentar na mesa e ficar passando espírito. Tá, e aí? Você se transformou no quê? O que resolveu? Mas Marcos, o trabalho? Todo trabalho é digno. Você ajuda outros seres. Mas você tem a obrigação de fazer a sua parte. Lembra que Jesus falou para os discípulos? Homens de pouca fé. Homens de poucas fé. Porque as dores vieram e eles, né? Porque as pessoas procuraram ele e eles não conseguiram ajudar. Não estavam preparados. Nós não estamos preparados para muita coisa na nossa vida. Assumir a nossa vida é muito importante. Olhar ao nosso redor, ver a nossa família, ver nosso filho, nossa filha, mãe, pai, todos, nosso irmão, né? Nosso irmão. Eu tenho um exemplo assim na minha vida que me magoa assim bastante, que eu tinha um irmão que ele me desencarnou com 17 anos. 17 anos. Eu sou 3 anos mais velho que ele. Né? Então, nossa mocidade foi ali. Nós resolvia tudo no tapa. Era fácil. Né? Nós dois se entendia fácil, na base da porrada. Né? Jovem. Nós era assim, né? Agora, hoje eu olho para trás, eu fico olhando assim. Eu tinha um irmão tão maravilhoso e eu não enxergava. Sabe? Muitas vezes eu ficava 2 meses sem se falar, por causa de briga besta. Aí eu olho para trás hoje, né? Um pouquinho mais velho, né? Bem pouquinho. Olha assim, falo, meu Deus, eu tenho tanto. Fiz nada, não valorizei. No momento feliz, eu vivi dor. Né? Aí depois a dor veio. Meu irmão se encarnou, a dor de verdade veio. Aí como é que eu faço para não sofrer? Tem que sofrer, ué. Tive que passar. Até hoje mesmo. Então, um exemplo para nós refletir. Muitas vezes tem muita coisa boa na nossa vida. Muita coisa boa. As dificuldades que nós passávamos junto, hoje em dia eu falo, nossa, era só um momento feliz, não tinha dificuldade não. Né? Naquela época não era. Então, o Evangelho de Jesus, ele é motivacional? Claro que é.
Claro que é. A gente aprende um com os outros? Claro que aprendemos. Claro que temos que transformar, abençoar a nossa própria vida. Abençoe sua vida com atos de bênção. Pensamentos maravilhosos. Marcos, e os pensamentos negativos que aparecem? Maravilha. Que bom. Que bom. Uma ótima oportunidade para você aprender a ser forte. Ótimo. Maravilha. Vamos transformar. Joana de Ângeles nos fala: toda vez que te aparecer um pensamento negativo, troque por um positivo. Faça a sua parte. E nada de ser vítima. Não tem vítima aqui. Não tem inocente sofrendo nesse planeta. Porque se a partir do momento que a gente achar que tem um ser inocente sofrendo, ou que nós somos esse tal, nós vamos estar falando que a gente não sabemos de Deus. Não acreditamos no tal. Que Deus é a perfeição. Se Ele é a perfeição e a dor, então Ele fracassou. Então Ele não existe. Isso tudo é uma grande ilusão. Se Ele não existe, isso tudo é uma grande ilusão. Que nem diz Paulo, né? A nossa fé é vã. É à toa. A fé é boba. Então, vamos entender as coisas. Deus existe. Então, por que existe dor? Por causa do livre-arbítrio. E por causa do livre-arbítrio, um irmão prejudica o outro e a si mesmo. E a coisa mais linda que existe no universo, queridos, é o livre-arbítrio. É o que traz mais dor nesse momento. Né? Lembra que eu falei que nós estamos aqui na parte mais animal? Né? Então, nesse momento é o que traz mais dor. Mas esse mesmo livre-arbítrio nos mostrou o Mestre Jesus dando exemplo maravilhoso como ele usava o livre-arbítrio. Tudo que ele fez por vontade, por ser livre. Então, tudo que nós podemos fazer com o nosso livre-arbítrio, conforme a gente vai amadurecendo. O Cristo falou assim, para que nós reflitamos: vocês podem fazer tudo o que eu fiz, e muito mais. Olha que lindo! E muito mais. Então, Deus existe sim. Existe dor? Existe. Existe dor, por quê? Porque seres livres fazem o que querem. E no que eles fazem o que querem, fazem dor. A reação vem, aprende e vai gradativamente parando, evoluindo, até esse planeta, que é um planeta de prova e expiação, se tornar um planeta de regeneração. Está muito perto. Está muito perto, já está se transformando. Né? Sinto em dizer, que o planeta está se transformando em um planeta de regeneração, onde vai haver muito mais paz, muito mais compreensão e muito mais felicidade. Mas a imensa maioria, aqui não fica. Aqui não fica. 30% vai ficar por aqui. E os outros? O planeta atrasado de novo. Por quê? Porque esperou que alguém fizesse por si. Porque esperou que alguém abençoasse a sua vida. Esperou coisas exteriores fazer. E não fez. Se não fez, não está feito. Se você não está feito, aqui você não fica. Conhecerás a verdade. Conhecerás a verdade. Então, vamos viver essa maravilhosa vida que nós temos, esses desafios, esses problemas, as dores, os dissabores. Vamos acalmar nosso coração. Opa, vai ter que ser. Não. Como que vai ser, Marcos? Não sei, vai ter que ser. Sem tanta mágoa, né? Pensamentos negativos, transforme. Muitas vezes você não vai conseguir do dia para a noite, mas assuma o compromisso. Não, eu vou começar a tomar conta da minha vida. Porque tomar conta da vida dos outros é muito fácil. Então eu vou fazer a parte difícil, cuidar da minha. Né? Aí é mais difícil. Aí é complicado. Mas você, a hora que assume esse compromisso, saiba de uma coisa: a natureza não dá salto. Você não vai conseguir. E pronto. De bate pronto, não vai mesmo. A natureza não dá salto. O que vai acontecer?
você vai ter que assumir esse compromisso 1000 vezes seguida, vai assumir. Mas coisas pequenas você vai transformar, coisas pequenas, e você tem consigo esse compromisso. Né? Vai começar a parar de ser vítima, vai começar a parar de ter sistema nervoso, vai começar, é longo prazo, mas quando você assume o compromisso, você faz. Você vai acabar fazendo. Vai ser demorado? Vai sim. Mas o Evangelho está aí, a verdade está aí, tudo que nós criamos dentro do nosso ser, certo? Não vai se apagar porque eu decidi agora é diferente, não vai se apagar. Começa a fazer diferente, você está criando coisas diferentes para dentro do seu ser. Aí uma coisa vai contrabalancear a outra e você vai deixar as coisas do mundo tomar conta de você e você vai começar a tomar conta das coisas do mundo. Tomar conta da sua vida, construir a sua felicidade. Né? Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Ser brando e pacífico é uma construção dentro da gente. Na hora da dificuldade, sou brando. Porque ser brando e pacífico quando está tudo certinho, aí você não é, meu. Tem que ser sempre. Então, vamos cada vez mais nos envolver com o Evangelho de Jesus, trazer para dentro de nós, pegarmos, adquirirmos, gente, adquirir. Ler, estudar, deixar lá na cabeceira da cama, de vez em quando pegar, folhear, vai te fazer bem. Ah, Marco, mas eu quero é a Bíblia. Ótimo. Abre lá no Novo Testamento, que é mais fácil de compreender. O Velho Testamento é muito lindo, mas muitas vezes a gente não consegue compreender o simbolismo que tem ali. Necessário muito estudo. O Novo Evangelho de Jesus é mais fácil. Abra, procure a palavra, procure a transformação que você, procurando, querendo, se esforçando, você vai fazer um milagre dentro de você. Aí vai acontecer. Porque fora disso, meu amigo, não vai acontecer. Né? Abençoe sua família através dos seus atos. Abençoe seu casamento através dos seus atos. Abençoe seus filhos através dos seus atos. E todos receberão bênçãos dos seus atos. Não espere que ninguém dê bênção para você. Construa as suas bênçãos. Construa a tua paz, construa a tua felicidade. Né? Não é fácil, mas nós vamos conseguir. E o Evangelho de Jesus nos convida sempre. Possamos, mais uma vez, aceitar esse convite e recomeçar. Que Deus nos ilumine hoje e sempre. Vamos para a segunda parte. Paz. Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Sorvamos da paz do nosso Mestre Jesus. Nesse momento bendito, todos de mão dadas espiritualmente, tranquilo e sereno. Refletimos no Evangelho de Jesus? Refletimos em nossa vida? Agora, Mestre, de joelhos, queremos construir a sintonia que nos liga a Ti. O nosso guia espiritual, nesse momento, vai nos ajudar, nos envolver. Essa paz bendita vai invadir todo o nosso ser. Onde estiver 2 ou 3 em meu nome, lá estarei entre eles. Aqui estamos, Jesus, em Teu santo nome. Não mais para pedir que laves os nossos pecados, mas sim
que nos apoie nessa limpeza tão digna, que nos abençoe e que nossa consciência possa compreender que nós temos mais para dar do que para pedir. Corrente, irmãos, orai. Gilberto Batista da Silva. A corrente dos pretos velhos, caboclos, hindus. Os espíritos que trabalham para Jesus, na transformação desse planeta, envolvendo cada um que aqui se encontra, acalmando, trazendo paz. 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 A luz azul que vem de Deus Pai Todo-Poderoso derrama-se nesse templo sagrado. Derrama, envolvendo a todos, tirando os pensamentos repetitivos, acalmando os corações, fortalecendo na jornada, Pai. Fortalecendo na jornada. Que essa paz bendita envolva. E que essa luz santa e divina envolva todos os nossos seres queridos. A nossa casa, a casa daqueles que amamos. É dando que se recebe. Vamos dar amor, emitindo luz, paz. Aquele problema físico, aquelas dores, insônia, tudo que lhe aflige nesse momento. Que as bênçãos de Deus envolvam e que nós possamos acalmar nosso ser. O aparelho digestivo, acalmando, de cada um que aqui se encontra. Cada célula do corpo se harmonize. Que essa paz santa e bendita envolva cada célula do nosso corpo. A mediunidade, nesse momento sagrado, se harmonize. E nesse momento bendito, possamos sintonizar só com o amor. Que a mediunidade é sintonia. Paz. 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 Eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Cá, serenamente cá, paz. Fale com seu guia espiritual, fale com o Mestre Jesus, fale dessa dificuldade, fale dessa transformação tão necessária. Fale de você, querido. Fale com amor. Fale com Jesus. Oh, Mestre. Oh, Mestre. Olhe. Aqueles que muitas vezes te trazem de sabores, que não te compreendem, que receba essa luz de amor. Que receba a luz da paz. Que Deus envolva. Porque é dando que se recebe. Dar para aqueles que amamos é mais fácil. Vamos dar para aqueles que não nos compreendem também. Um pensamento de amor, de respeito. Paz. Paz.
Os irmãos necessitados sejam encaminhados às colunas de paz. Paz. Fale com Jesus. Faça a sua prece do jeito que você acha certo. Paz. Paz. Que essa luz bendita brilhe, brilhe, que sai de dentro do nosso ser, dentro do nosso coração, brilhe, brilhe, e que juntos possamos irradiar luz para todo o planeta Terra, para todo o universo, meu Deus. Deus Pai de amor e de bondade. Deus, Deus. Pense nos seus entes queridos. Deus. Paz, paz, paz. Sorvamos dessa paz bendita. Sorvamos dessas energias sacrossantas. Refazemos as nossas energias, acalmando todo o nosso ser. Acalmando. Toda a energia em desequilíbrio seja encaminhada à Mãe Natureza, para devido à transformação, porque nesse universo nada se perde. Nada se perde. A energia de Deus Pai Todo-Poderoso, envolvendo-nos, fortalecendo, renovando, acalmando, acalmando, curando, curando, meu Deus.
Como Deus é bom. Como Deus é bom e maravilhoso. Deus, Pai, obrigado por essa existência bendita. Deus, Pai, obrigado pelo seu amor tão maravilhoso. Oh, Mestre, obrigado por nos conduzir nessa jornada bendita. Oh, meu guia espiritual, meu anjo da guarda, chame como quiser. Obrigado por cada momento. Por me ensinar a guiar a minha própria vida. Obrigado. 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 Em paz nos envolvemos em amor, entrando em sintonia de amor e paz. Em paz vamos retornar gradativamente, trazendo essas energias benditas para o nosso ser, que a nós pertence nesse momento sagrado, trazendo essa paz, que possamos caminhar com ela de agora em diante, retornando em gratidão e amor e paz. Em gratidão e amor e paz. Paz. O compromisso de sermos um pouco melhor. Paz. Retornando. O compromisso de compreendermos um pouco mais. Paz. Paz. Ilumina, Jesus. Em paz. Vamos abrir os olhos. Vamos sentir o nosso corpo. Para que possamos, de joelhos espiritualmente, fazer a prece para encerrar a atividade da noite. Esse momento tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Tão maravilhoso. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, nos reunimos para aprender, vibrar e amar. Em nome do Mestre Jesus, os protetores e os trabalhadores da casa, eu peço aos guias espirituais, encerrem os trabalhos da noite, em nome de Deus, Pai. Abençoando cada um que aqui se encontra. Cada um que aqui se encontra. A Mãe Maria Santíssima, a oração de amor e paz em seus pés. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças. Irmãos queridos, graças a Deus, mais uma noite. E na próxima vez a gente brinca mais.